Bom dia, graça e paz. Vamos aí para mais um vídeo, mais um devocional. Vamos continuar aqui o livro de Shemot, o livro de Êxodo, capítulo 15. Capítulo 15, amados, ele começa com o cântico de Moisés, narrando aqui então, celebrando a Deus o grande milagre da travessia, do Mar Vermelho, onde Deus, com mão forte, livra Israel da escravidão e castiga todos os egípcios, incluindo ali o seu Deus, o seu rei, Faraó. E dentro desse capítulo ele faz uma adoração a Deus. Era o costume dos judeus adorar a Deus com cânticos. Vocês vão ver muitos homens de Deus celebrando a Deus com cânticos de adoração, celebrando com poesias. O próprio livro de Salmos, que não é dividido por capítulos, sim por números, tem vários autores, a maioria deles, o rei Davi, em momentos de angústia, momentos de aflição, momentos de celebração, ele sempre adorando a Deus. Tem um significado muito grande, os terrilins chamados aí pelos judeus, os salmos. No capítulo 15, já lá no versículo 22, começa a narrar, traz uma narrativa da jornada deles no deserto. Então Deus havia feito uma promessa de dar a terra de Canaã. Então eles saem do Egito, para onde que eles vão? Eles têm um destino, é a terra de Canaã. E quem está guiando eles? O próprio Deus, através da nuvem. Então, depois que eles saem ali da outra margem do Mar Vermelho, eles vão para o deserto de Sur, Sur, e durante 3 dias eles caminham em direção a Mara, Só que nesses 3 dias eles não têm água potável para beber, nem para eles e nem para os seus animais. Então já começam a murmurar contra Moisés e Arão, dizer: o que beberemos? Já está lá no versículo 23. O que beberemos? Versículo 24. E o povo começou a reclamar a Moisés, dizendo: o que bebemos? Aí então o que Moisés faz em Mara? Ora a Deus, pede um direcionamento de Deus. E Deus indica para Moisés um arbusto. E dentro ele pega aquele arbusto e joga nas águas de Mara. E aquelas águas que eram amargas, que a Bíblia chama de amargas, eu não sei se era amargas ou era salina, mas eu sei que era imprópria para beber, ele joga aquele arbusto e as águas se tornam potável, se torna uma água bebível para eles. E ali em Mara, Deus já começa a trazer algumas ordenanças e instruções, mandamentos, porque o povo ele saiu de escravo para se tornar uma nação, embora não esteja ainda em Canaã. Eles já eram uma nação, uma nação itinerante, uma nação em caminho a uma terra onde eles se tornariam um povo. Então precisavam de regras e deveres. E algumas dessas ordenanças era para livrar o próprio povo de algumas doenças, por exemplo, doenças sexuais transmitíveis. Então ele colocou regras em algumas ordenanças para que algumas dessas doenças não atingissem. O próprio Deus fala, que para que vocês possam obedecer, algumas doenças que os egípcios sofreram, vocês não sofram. Então, se vocês me obedecerem, andarem segundo os meus mandamentos, os meus estatutos, essas doenças não te alcançarão. Dali, de Mara, eles partem para Elim. E lá em Elim eles encontram um oásis. Eles chegam lá e encontram 12 fontes de águas doces. Há algo aqui interessante, espiritualmente falando. Há uma demonstração daquilo que Deus fez e queria fazer. Primeiro, eles permanecem sedentos, com sede, e chegam a um lugar de águas amargas. Israel estava sedento, estava precisando de ajuda, e a única ajuda que eles tinham era águas amargas do Egito, um lugar de onde eles estavam sedentos, com sede, mas a única coisa que eles encontravam era amargura, tristeza, angústia. E Deus então faz com que eles saíssem dessa amargura e estava levando eles para um lugar de oásis, onde ia jorrar água. E olha só que interessante que Deus leva ele para um lugar que havia 12 fontes. 12 fontes. O que representa essas 12 fontes? As 12 tribos de Israel, as 12 tribos, as 12 territórios que seriam divididos a terra de Canaã. Ali ia jorrar muita água. Então Deus estava mostrando ali em meio aos milagres
dessa caminhada, o que ele fez e o que ele ainda há de fazer. E termina eles saindo ali, eles acampando em Eli. E no capítulo 16, já começa eles saindo de Elim e indo entre Elim e Sinai, né? Entre Elim e Sinai, olha só, toda a comunidade de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto de Sim, ou seja, de Sim. Esse deserto de Sim, ele ficava entre Elim, onde estavam as fontes, aí ficava o Sinai, ou seja, o monte de Deus ali, o monte Sinai. Então, eles permaneceram ali e quando fazia 45 dias que eles haviam saído do Egito, porque aqui o texto vai me dizer que no segundo mês, ao 15º dia, o segundo mês, o mês começa a contar para ele, o ano começa a contar para os judeus a partir do momento que eles saem da terra do Egito. Ali começa o calendário dos judeus, tá? A partir do momento que eles saem do Egito, começa o mês ano 1, mês 1 para eles. E ali, ao 15º dia do segundo mês, aqui, então fazia 45 dias que eles saem do deserto, eles encontram uma dificuldade. Olha, nós temos que dar comida para esses 2 milhões de pessoas. E eles começam a murmurar, olha, bora nós estivesse lá em volta das panelas de carne do Egito. Você vai encontrar isso já no versículo 2, 3, 4, né? Versículo 3. No versículo 4, Deus já começa a dizer para Moisés, olha, eu vou mandar para este povo pão e vou mandar carne. Né? O pão que eu vou mandar para Israel, eles vão colher diariamente, vai cair do céu. Só que eu já vou ver se eles vão estar, né? Isso é um teste, vão ver se eles vão realmente estar debaixo da minha provisão, porque eles vão poder colher só o que eles vão comer no dia. No dia sexto, ou seja, no sexto dia, eles vão colher 2 vezes, porque no sétimo, que é o dia sabático, que é o dia de descanso, eles não vão colher, então eles vão colher dobrado. Porque se eles colhessem, aí vamos aprender no capítulo mais abaixo, se eles colhessem, por exemplo, colhesse ali, ficassem com medo, colhesse para hoje e para amanhã, com medo de não cair mais, sendo que Deus disse que ia mandar diariamente, eles não estariam confiando em Deus e segundo, no outro dia estaria mofado e cheio de bicho, porque era só para o dia. Quando chegava no sexto dia, eles colhiam para 2 dias, só que não, no sétimo dia estava do mesmo jeito que do sexto dia. Então eles teriam que realmente confiar na provisão de Deus. Então Deus disse para ele, ordenou que Arão e Moisés fossem dizer isso ao povo. E lá no versículo 10, enquanto Arão falava a toda a comunidade, todos olharam em direção ao deserto e a glória do Senhor apareceu. E o Senhor disse, ouvi as queixas dos israelitas. Responda-lhe que ao pôr do sol vocês comerão carne, e ao amanhecer se fartarão de pão. Assim saberão que eu sou o Senhor. Então Deus pareceu assim, quando os israelitas olham para o deserto, vê a glória de Deus e uma voz que dizia, olha, eu ouvi a queixa, a reclamação deste povo, então fala para eles que ao entardecer, quando o sol se pôr, porque é o dia do israelita, ele começa ao nascer do sol e termina ao pôr do sol. Essa é a contagem dos relógios dos israelitas. Tanto que os israelitas, quando vão orar, eles oram em direção ao sol. Quando eles vão escrever, eles escrevem ao contrário de nós, eles escrevem da esquerda para a direita, enquanto que nós aqui no ocidente escrevemos da direita para a esquerda. Então eles começam o dia ao nascer do sol e terminam ao pôr do sol. E ali Deus está dizendo, ao pôr do sol, quando o dia acabar, eu vou enviar carne do céu. Que carne era essa? Cordonícea, codornas. As aves vinham, caíam e eles poderiam pegar para se alimentar. E ao amanhecer, Deus enviaria pão do céu, que eles começaram a chamar de maná. Esse maná, eu não sei precisamente dizer, mas segundo algumas fontes que eu estudei, eram parecido com uma semente de coentro, que quando se comia, ela tinha um gosto de mel. Então, era algo assim para ele, uma novidade, algo saboroso para a vida dele. Nos versículos 13 em diante, vai ter a execução dessa promessa do maná. Deus vai mandar para eles aí. E no versículo 21 está dizendo assim, cada manhã todos recolham
o quanto preciso. Quando o sol esquentava, aquilo se derretia. Então todo dia de manhã eles tinham que sair, antes do sol esquentar, eles tinham que sair e colher aquele maná. Porque se deixasse para colher mais para tarde, ele já não existia, porque ele ia derretendo. Acho que acredito que parecido com uma neve, né? Saía de manhã cedo, quando chegava no decorrer do sol raiando, já não tinha mais. Então era preciso eles acordar bem cedo para colher o pão diário de cada dia. Tá bom? Isso foi que o Senhor ordenou: amanhã será dia de descanso, sábado consagrado ao Senhor, assim não cozinham e guardem o que sobrar até a manhã seguinte. Então no sábado era dia de descanso, eles não trabalhariam, então eles tinham que colher no sexto dia. No versículo 27 vai dizer que apesar disso, alguns deles saíram no sétimo dia para recolher, mas não encontravam nada. Então tinha alguns que primeiro não confiavam, não era sábado, eles colhiam para 2, 3 dias, mas não adiantava nada. A porção do dia eles conseguiam comer, no outro dia estava com bicho e mofado. Tinha também aqueles que no sétimo dia saía para colher, né? Não colhia o suficiente no sexto dia, e saíam para colher no sabático, dia de descanso. Só que quando eles saíam, Deus não mandava o maná, porque era já estabelecido que no sétimo dia ele não mandaria. Lá no versículo 33, então Moisés disse a Arão: ponha numa vasilha a medida de um jarro de maná e coloca diante do Senhor, para que seja conservado para as futuras gerações. Moisés pega um pouco desse maná, coloca num jarro e guarda, pede para Arão guardar. Isso vocês vão ver lá na frente, que Deus vai mandar edificar uma arca que simboliza a presença de Deus, e dentro dessa arca vai estar as tábuas dos 10 mandamentos, vai estar esse maná e vai estar a vara de Arão que floresceu, a vara que vai identificar, que vai confirmar que Arão vai ser o sacerdote diante do povo. Então Deus pede para que futuras gerações saibam que maná era esse, porque esse maná vai se encerrar uma hora, né? Isso era uma providência de Deus enquanto eles estavam no deserto. Depois eles iam estar numa terra que a Bíblia diz que jorraria leite e mel. Então esse maná não era para sobrevivência, era sim um socorro de Deus. Então você que fica aí pedindo maná para Deus para sobreviver, Deus não vai mandar maná. Maná é apenas o socorro. O que você tem que pedir a Deus é a promessa de Deus, que é a terra farta que Deus envia sobre a tua vida. Algo interessante que eu não falei também aqui, que nos versículos anteriores, é que todo mundo ia com uma jarra. Então alguns colocavam mais na jarra e outros colocavam menos, mas o que colocava mais não sobrava, porque não era para ficar todo dia. Os que colocavam menos, mesmo colocando menos do que os outros, continuava a sobreviver, porque Deus dava a porção diária, o que cada um precisava. Não precisava se preocupar, porque era Deus que estava mostrando que era Ele que ia cuidar do povo em meio ao deserto. Terminamos o devocional de hoje, até o próximo capítulo. Deus abençoe a todos.